tinha outras coisas antes, outros interesses antes, que eu fui perdendo ao longo do tempo com a faculdade, mas eu acho que no momento em que eu tive contato com a Infecto, e mais especificamente, de fato, com pessoas vivendo com HIV, não havia mais nada. Todas as outras coisas ficaram para trás, porque realmente o meu interesse foi ali. Muitas pessoas. Isso aconteceu no século passado. A minha faculdade foi no século passado. Então, era uma fase ainda muito difícil, né? As pessoas tinham muito medo de lidar, de tratar com as pessoas com HIV. Mas, para mim, isso estava completamente secundário em relação a toda a questão científica, né, de conhecimento, que era, na minha cabeça, realmente uma coisa muito atrativa, e principalmente o aspecto do indivíduo como um todo, não só da doença, né? Isso, para mim, sempre me atraiu demais no trabalho com as pessoas vivendo. Tanto que, assim, a Infecto tem várias áreas também. Dentro da Infecto, você pode trabalhar a vida inteira sem nunca ver alguém com HIV. Mas essa é a área que eu realmente prefiro. E aí a gente estava batendo um papo esses dias e a primeira mudança é que uma das áreas da Infecto são as DST e a mudança é na nomenclatura. Não é mais uma Várias. doença, é uma infecção Exato. sexualmente Na transmissível. verdade, a gente tem várias mudanças de nomenclatura ao longo dos anos, né? Essa é uma das mais simples, na verdade. Não é nem que não exista. Hoje, obviamente, a gente tem as doenças, mas a gente acabou percebendo com o passar dos anos e com o aprofundamento dos estudos que existem. Você pode ter uma infecção, por exemplo, por clamídia, por gonorreia ou por sífilis, que não tenha nenhum sintoma. Então, a gente chama isso de infecção assintomática, a gente não chama de doença, né? A doença é quando você tem um sintoma. Então, quando você usa o termo sintoma, você abarca todos, né? Quando você usa o termo doença, você está falando somente daquela infecção que causa, né? Que tem um sintoma. Então, infecção é mais genérico, a gente hoje não chama mais DSTA, no caso, né? DSTIs, a gente chama ISTIs. Mas a gente teve outras mudanças muito importantes ao longo do tempo, né? Eu já, sem querer, já dei um spoilerzinho falando, né? Por exemplo, há muitos anos a gente não usa jamais, é completamente proibido enfim, realmente complexo quando alguém fala na nossa frente de aidético, né? Essa É palavra pejorativo, né? extremamente pejorativa, ficou marcada durante muitos anos de uma maneira muito pejorativa, né? Depois disso, as pessoas achavam que estavam falando menos pejorativamente usando o termo soropositivo. Hoje a gente também não usa essa expressão, porque você pode ser soropositivo para várias doenças. Entende? O termo soropositivo ele é genérico, então significa que você tem um teste de sangue reagente para alguma doença. Você pode ser soropositivo para sífilis, soropositivo para HIV, soropositivo para hepatite. Então, hoje, de maneira mais genérica, a gente usa o termo pessoa vivendo com HIV. Pessoa vivendo com HIV/AIDS, criança vivendo com HIV/AIDS, né? Dessa maneira você abarca a situação como um todo, mesmo porque, como a doença hoje está muito mais, entre aspas, né? Muito mais o grosso da população de pessoas vivendo, que é de fato doente, hoje é muito menor do que quem não está mais doente, né? Então, dizer pessoa vivendo, você dá uma conotação completamente diferente para a questão. Porque ela convive com o vírus, não é algo hoje que Sim, impede como impedia sem lá dúvida atrás, alguma, né? sem dúvida alguma. Hoje eu acabei de repostar no Insta um reels de um rapaz que me segue, que eu sigo, porque ele é incrível. É um rapaz que vive com HIV há 37 anos, ele tem exatamente 47. Ele é hemofílico, então o vídeo é muito bonito porque ele começa dizendo assim: aos 14 anos eu não podia ir para academia. Aos 14 anos eu não podia ir fazer nada porque eu estava com AIDS. E aí ele vai desfiando o rosário de como era a vida dele aos 14, e aí ele fala da vida dele hoje e você vê a mudança que é. Esse riozinho de 1 minuto e meio é emblemático do que a gente vai conversar aqui hoje, sem dúvida alguma.